Vamos ver se está afinado. Luiz, você não vai gravar? Então, nós saímos daquela parte histórica da filosofia e, desde a última aula, entramos na parte prática. Quer dizer, vamos entender como é que o filósofo raciocina, como é que ele chega às conclusões. E eu vou deixar aqui, vou mutar apenas o microfone, mas eu vou mutar aqui, mas vocês poderão desmutar o que quiserem, tá bom? Não está mutado geral, não. E é o capítulo 8, né? O título é Atividade Racional e suas modalidades. Rapidamente, foi indicado um filme na aula passada, que vale a pena vocês assistirem, pessoal. Está liberado no YouTube. Mais Estranho que a Ficção. É um filme baseado em fatos reais que conta a história das barrigas de aluguel. Então, é uma coisa bem diferente, que é uma realidade hoje. O título é Mais Estranho que a Ficção. Ele é 2006. Então, portanto, tem 17 anos. Imagina hoje, baseado na realidade há 17 anos atrás. Que é bem interessante o filme. Assim, rapidamente, pais que querem adotar crianças e vai para um estado, uma cidade na Inglaterra, acho que é na Inglaterra, se não me engano, não tenho certeza, um país ligado à Inglaterra, né? Que eles têm toda uma estrutura, eles contratam as mães de aluguel, têm os filhos, já tem sabendo que vão disponibilizar, e já tem gente treinada para cuidar dos bebês enquanto os clientes chegam para comprar. Então, os clientes compram os filhos. É bem interessante. É um pouco assustador, por isso que o título é Mais Estranho que a Ficção, que é baseado em fatos reais, né? Mas vamos lá, vamos à aula de hoje. Que aí o título é Atividade Racional e suas modalidades. Então, vamos discutir agora, de imediato, o que é intuição. E aí, existem duas maneiras de ver a intuição. A intuição na visão filosófica, que é o que nós vamos ver hoje, e a intuição na visão psicológica, que se aproxima um pouco da intuição na visão espírita, né? Mas o que nós vamos ver é a intuição na visão científica, na visão filosófica, que foi adotada pela ciência. Então, acaba sendo uma aula de metodologia científica. Então, intuição ou razão intuitiva é o raciocínio, né? A intuição, para a Mariana Chauí, é uma visão direta e imediata do objeto do conhecimento, sem a necessidade de provas ou demonstrações para saber se conhece. Então, eu tenho uma informação completa de um fenômeno, de um objeto, e eu não preciso de nada para comprovar. Eu já sei que já sei que existe. Então, é a chamada intuição, do ponto de vista da filosofia. A palavra intuição, diz ela que deriva do verbo latino intuere, significa olhar atentamente, contemplar, ver claramente. Então, a intuição é quando a gente vê algo claramente, algo complexo, mas de uma maneira clara, na visão da filosofia, né? E ela vai dizer o seguinte: a intuição propõe de uma só vez uma razão que capta todas as relações que constituem a realidade e a verdade da coisa intuída. E aí a psicologia vai chamar de insight.
né, que descreve como o momento em que temos uma compreensão total, direta e imediata de alguma coisa. Tive um insight, quer dizer, entendi. Então, essa seria o que eles chamam, que ela vai chamar de intuição. Então, a intuição na visão filosófica. E aí ela dá um exemplo bem legal, que é o exemplo do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o relacionamento dos amigos Riobaldo e Diadorim. Eles são tão amigos e o Riobaldo fica confuso, porque o sentimento de amizade começa a se misturar com uma atração sexual, com um sentimento de amor a dois. E Riobaldo fica pensando, mas, quer dizer, ele não pensou isso na literatura, mas raciocinando, diria, pô, mas eu não sou gay, como é que eu posso ter me apaixonado pelo meu amigo? Estou sem lugar para esse livro, deixa eu achar um lugar aqui. Ele é pesado, é grosso, ele não sossega. Agora acho que está cheio. Então, e aí eles vão, né, naquela coisa toda, na luta e tal, até que conta a história lá da região do Nordeste, e aí há um momento em que Diadorim é assassinado. E aí, na hora o corpo vai ser preparado para o funeral, Riobaldo teve a ideia de olhar o corpo de Diadorim. Quando ele abre, ele percebe que Diadorim é uma mulher disfarçada. E aí, nesse momento, vem na mente dele que Diadorim nunca tomava banho com os demais cangaceiros, que ele estava sempre desconfiado, ele tinha algumas coisas diferentes, e aí ele, então, entende. Bom, então, por isso que eu me apaixonei por Diadorim, porque, na verdade, não é o Diadorim, a Diadorim é uma mulher. Então, ela vai chamar isso de intuição. Para nós, do ponto de vista psicológico, é estranho, porque a intuição ela vem antes, né? Só no caso aí veio depois. Intuição foi ele deduzir. Diadorim, agora por isso que Diadorim não tomava banho, junto com os homens, tinha um comportamento mais sensível, por isso que eu senti tanta atração por ele, porque, na verdade, não era ele, era ela, era a mulher, foi a mulher por quem me apaixonei. Então, dessa maneira, a intuição, ela vai chamar essa intuição de intuição sensível ou intuição empírica, que é o conhecimento de que temos a todo momento em nossa vida. Então, essa conclusão foi uma conclusão de Riobaldo. Ele, naturalmente, deu jeito para que as demais pessoas não soubessem a verdadeira identidade de Diadorim. Ou seja, tinha vários cangaceiros ali, mas somente ele descobriu que Diadorim era uma mulher. Então, é um momento que temos na nossa vida que as coisas ficam claras para a gente. A gente vai pensando, isso, é isso aí. Né? Então, isso é um insight, é a intuição. Isso a pessoa conclui sozinha. Meu pai dizia que estava ele e um engenheiro tentando pensar como é que eles iriam conectar duas colunas de difícil localização na obra. E o engenheiro falava, e se fizermos assim, Joaquim? Aí o pai dizia, não dá certo. Aí o pai estava meditando. Se fizer assim também não dá. Aí um ajudante, um servente, uma pessoa que na escala da construção é o último nível, olha e fala assim, pode fazer assim.
E os dois olharam para o homem e o homem estava certo. Quer dizer, ele teve uma intuição, ele teve uma percepção do objeto todo, da solução do problema que o pai, que era mestre de obra, que o engenheiro, o cara engenheiro, não conseguia. E o homem simplesmente conseguiu, olhando e descobriu. Então, é o que ele vai chamar de intuição empírica. Ou seja, ela diz assim, o conhecimento direto, imediato, das qualidades do objeto externo, chamada de qualidades sensíveis. Cor, sabor, odor, paladar, som, textura. Então, você olha e diz, é isso. Você identifica. De alguma maneira, você consegue somar, você consegue perceber as características daquele objeto. Olha, eu acho que se fizer isso, dá certo. Não é que você inventou. Você está fazendo um cálculo que não é racional. Dá certo por causa disso e disso. Aí depois você... Por que dá certo? Aí você vai tentar explicar. Aí você fala, bom, por quê? Para fazer o bolo de laranja, a gente tem que espremer laranja assim, assim, assim. O bolo de limão, como o limão também é cítrico, logo, você fazendo o bolo de laranja do mesmo jeito que faz o bolo de limão, vai dar certo. Aí você fala, mas isso aí é racional. Não é. Primeiro a gente deduz que dá certo. Depois a gente explica. Então, é a intuição que vem antes. É um insight que vem para a solução. Eu estava no aeroporto tentando conversar com uma moça na Alemanha, querendo trocar a passagem. Eu não falo alemão. A mulher não fala português. Ela não fala espanhol. Eu também não falo inglês. E a gente estava enrolado ali. Até que eu procurei, assim, internet, como é que eu faço? Mostrei o celular para ela e perguntei como é que eu fazia para... Assim, acenei com o dedo, né? Para acessar a internet. Aí ela conectou a internet para mim. Aí eu busquei o tradutor e falei em português para traduzir para o alemão. Entreguei para ela. E ela olhou, aí pronto, ali a gente começou a conversar. Mas imagina, aí você fala assim, mas é lógico, uai, é só você acessar um tradutor. Agora que eu estou contando a história, é fácil. Quero saber na hora do problema. Então, essa solução que parece fácil, ela não é fácil, ela vem em forma da intuição, né? do insight. E aí essa intuição vai envolver sensações como lembranças, sentimentos, imagens, desejos, percepção, que são exclusivamente pessoais. Logo, a intuição empírica ela é pessoal. Cada um tem uma em algum momento da vida. Então, não é algo que todos têm. Veja, o pai e o engenheiro estavam quebrando cabeça e o ajudante de pedreiro, o servente, que não estava nem envolvido na história, não chamaram ele para dar opinião. Ele estava perto só. E ele conseguiu ver o objeto todo. O pai só via um pedaço. O engenheiro só via outro pedaço. Ele conseguia ver o objeto todo. Agora, como é que ele chegou a essa conclusão? Por sentimentos, por lembranças, alguma coisa que ele viu parecida. E aí ele deu o toque. Por que me veio a ideia do Google Tradutor? Porque eu já conhecia o Google Tradutor. Se eu não conhecesse, não ia vir a ideia. Agora, podia, mesmo sabendo que existe o Google Tradutor, eu não ter a ideia de usá-lo. Né? Então, uma coisa que não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aí ela vai chamar de como é que funciona, né? Intuição sensível. Para uma universalidade e necessidade. Por exemplo, quando se construiu que a coisa que pode ser, ela não pode ser ao mesmo tempo. A pessoa que chegou a essa conclusão, ela não investigou nada. É uma lógica que veio para ela.
E para a gente entender um pouco mais, a Marilena ela utiliza um outro exemplo. Um outro exemplo é o todo é maior que as partes. As partes é menor que o todo. Precisa investigar isso? Não. É isso. É um conhecimento universal, intuitivo. Então, a intuição ela não é só pessoal, ela pode se tornar, pode ser uma intuição de algo universal. Ela dá o exemplo do René Descartes, o pai da ciência moderna. E ele disse assim: penso, logo existo. Ele não fez experiência para descobrir isso. Isso não é um conhecimento exclusivamente dele. Vale para qualquer pessoa. Penso, logo existo. Por quê? Olha a racionalidade. Se eu não pensar, como é que eu vou saber que existe? Então, o meu existir está ligado ao pensamento. E aí, ela vai trazer para a gente o exemplo do mito da caverna. No mito da caverna, Platão apresenta o prisioneiro que vê a luz do sol e as coisas. E aí o prisioneiro tem uma intuição empírica. Tudo que conhece, conhece por sensação ou por percepção sensorial. Então, ele tem uma intuição, a luz bate na parede e ele pensa, é a saída, quando, na verdade, era a entrada. Era uma ilusão. Mas ele acha que é a saída porque ele entende que aonde o objeto que projeta na parede é parecido com objetos que ele conhece. Daí causa nele a ilusão. Enquanto que o filósofo ele tem uma intuição intelectual. O prisioneiro tem uma intuição empírica. Já o filósofo ele tem uma intuição intelectual. Ele vai dizer, olha, é ilusão. Tudo que a luz projeta na parede é ilusão. Quanto mais você tentar sair, você vai entrar. Então, você não pode se guiar pelas imagens projetadas na parede. Com que base o filósofo traz isso? Com base no conhecimento intelectual. Então, é chamada intuição intelectual. Então, você tem intuição empírica, né? E o filósofo tem intuição intelectual. A intuição empírica é a partir da experiência que você viveu. Por exemplo, de novo, Teobaldo de Adorim, Riobaldo. Riobaldo, por que ele deduziu que Diadorim, confiou que Diadorim era mulher, ou que era diferente? Por isso que ele desnudou Diadorim. Porque ele pensou, ele não gosta de tomar banho com outros homens. Eu senti uma coisa diferente. O que eu sentia era correspondido. Eles chegam a trocar um beijo na boca, na história. Então, bom, isso é estranho. Mas aí ele começa a pensar, ou seja, empiricamente, ele vai juntando as coisas e fala, eu acho que ela é mulher. E aí tira a roupa e encontra uma vagina ao invés do pênis e descobre que, na verdade, Diadorim é uma mulher. Bom, feito isso, essa intuição intelectual, ele vai chamar de cogito, né? De cogito, cogitar, né? A gente usa a expressão cogitar, cogito, que é algo que você tem informações, existe uma lógica interna para você gerar um novo conhecimento. E continuando, então, aí a gente vai estudar a fenomenologia, né? Então, que é para a gente entender onde é que se usa a intuição e a razão. E aí ela vai dizer assim, toda consciência, diz o filósofo Husserl, é sempre consciência de. Não existe consciência. É a consciência de estar vivo.
a consciência de cuidar da saúde. Então, isso foi uma dedução, foi um ato pelo qual visamos um objeto, um fato, uma ideia. Então, Russell chegou a essa intuição. Sempre que tivermos consciência, é consciência de. E aí ele vai dizer 2 tipos de intuição, né? O psicológico, que é empírica, que varia de pessoa para pessoa. Então, a Nara pode dizer assim: bolo. Primeiro eu misturo a massa e deixo o fermento por último. E aí dá certo. A Marla Bela diz: bolo. Eu misturo o fermento primeiro, depois eu ponho os outros ingredientes. E dá certo. Do mesmo jeito. O Aloísio tenta fazer o bolo sem fermento, e aí sola. Então, realmente eu não sei fazer bolo. Mas, então, o que acontece? É a partir de... É uma questão pessoal. Talvez, se a Nara for colocar o fermento depois, não vai dar, antes, não vai dar certo. Já a intuição intelectual, ela conhece a essência necessária do objeto. Valéria Pelucci nunca fez bolo, mas ela sabe cozinhar. Então, ela fala, peraí, se eu misturar, tanto faz eu colocar o fermento antes quanto depois. O que eu preciso é esperar, se for pão, eu preciso esperar o fermento agir primeiro, depois eu ponho passar. Bolo, não. Eu posso pôr passar enquanto o fermento age. Então, ela tem o quê? Ela tem um conhecimento da essência do objeto, que é o pão. Ela já sabe que o pão é diferente do bolo. Uma pessoa que não tem conhecimento vai tentar botar o pão passar, para o fermento agir depois. E aí o pão vai sair solado e duro. Bom, a partir daí, ela vai chamar... Existe também a intuição. Então, nós temos a intuição empírica, a intuição intelectual, e ele vai acrescentar a intuição emotiva, valorativa, que é a intuição que diz que uma coisa é boa ou má, bela ou feia, justa ou injusta. Então, eu olho para Cirlei e digo assim: Cirlei é uma pessoa boa. Isso é intuição valorativa. Ou Cirlei é uma pessoa má. Por quê? Para isso, eu tenho elementos empíricos e intelectuais para chegar a essa conclusão. E aí, a partir daí, ela vai propor, a partir da intuição, para a gente entender os métodos científicos, que é o método de indução, dedução e abdução, que são, ou seja, ela vai dizer que o raciocínio é o conhecimento que exige provas e demonstrações. Diferente da intuição, no caso do raciocínio, vai exigir provas, experimentos. Não é igual à intuição que eu respondo sem fazer experimento. E para isso eu vou usar o método dedutivo, indutivo ou abdutivo. Só que ao usar esse método, eu estou usando também a intuição. Bom, ainda dentro dessa parte aí, ela vai dizer... Aí vai dar um exemplo do caçador. O caçador, ele vai olhar o rastro de mato amassado. Marcas de patas, ou não. Aí vai vendo que está patas diferentes. Aí ele vai dizer, caramba, tem uma onça. Aí, a partir dessa onça, ele vai deduzir se ele vai caçar ou se ele vai fugir. Se ele vai caçar, se ele vai colocar uma armadilha para mantê-la viva, para depois encaminhar para a área ambiental, ou se ele vai dar um tiro de dardo para ela dormir. Esse exemplo da caça eu não gostei muito, não, embora ela corrigiu e botou a questão ambiental. Mas tem um raciocínio bem legal, que ela fala que é a questão do raciocínio, que pode ser empírico, mas tem singularidade.
que é o caso do investigador. Ele precisa de várias provas, só que através da intuição, uma prova vai levando a outra, e aí o somatório dessas provas vai dar para ele a solução do crime que ele está investigando. No caso da psicanálise, é um pouco isso também. A gente vai escutando no paciente várias informações que são pistas. E a gente vai juntando essas pistas para concluir algo que o paciente está vivendo, ou seja, para deduzir o sintoma dele. Tá bom, pessoal? E agora, dedução já fica com o Sócrates. Vou marcar você aqui, Sócrates. Eu gosto de saber o que é marcar. É spotlight. Vê se tá bom, assim. Eu tô com medo da conexão aqui, tá ruim. Ah, tá bem. Eu fico aqui, não. Tô aqui, fico... Vou achar você aqui. Você foi lá para cima. Eu estou no computador da sua mãe, e aqui é inglês. E aí eu apanho um pouco. Spotlight. Adicionar Spotlight. Pronto. Está com você. Deixa eu remover aqui o meu. Spotlight. Pronto. Bom, boa noite para todas e todos. E aí, dando sequência no texto da Chauí, ela vai trazer 3 categorias que são utilizadas por nós no processo do raciocínio, que é para algo não estar em condição. Então, o raciocínio ele não cabe no mesmo lugar. Está falhando a voz. Está falhando. Tenta de novo. Tá. Oi. Ah, está falhando. Bem que você falou. Se tirar a imagem, eu acho que melhora. Aí vai ficar sem imagem, pessoal, só o som. Tenta ficar só com o som, só. Isso. Vê se assim fica melhor. Ficou melhor, né, gente? Sim, ficou então, melhor. Então tá certo. Agora só eu vou ver vocês. Olha, então vamos lá. Existem alguns critérios universais e gerais que não podem ser ignorados quando a gente vai falar de raciocínio. Para isso, a Chauí vai dividir, né, que a razão, então, a razão que ela vai chamar de discursiva, mas a razão do raciocínio, ela está para além do processo intuitivo. O processo intuitivo é algo que o próprio nome já diz, né? Eu estou intuindo, né? O que a Luísa acabou de explicar, trazendo aí a parte anterior. Deixa eu até mexer aqui no texto. Que era o que acontecia, por exemplo, no mito da caverna. Era uma intuição, né? Então, não era uma certeza. O processo, quando a gente vai falar da razão, ela tem que ser certeira. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou afirmando ou dizendo. E, para isso, existem 3 métodos que a gente vai, então, fazer ou utilizar-se, né, dessas leis gerais, dessas leis universais, que é a dedução, a indução e a abdução. Né? A dedução é esse modelo que a gente tem a partir de um processo empírico, a partir daquilo, da observação daquilo no meio, ou a partir da observação daquilo, a gente vai criar conexões e vai deduzir o que aquilo é. Né? Então, aqui a gente pode trazer de novo, inclusive, o exemplo do psicanalista, do policial, né? Que vai no processo, às vezes, de dedução, do não dito, aquilo que a pessoa não nos disse, aquilo que não está dito. Então, a gente vai tentando deduzir. Né? Peraí, o que tem aqui? Olha, ela está falando disso, né? Ou a gente pega um objeto que a gente não sabe o que é. A gente vai ali observar, vai tentar mexer. Acho que se eu girar aqui acontece alguma coisa. Isso é uma dedução. Né? Então, a partir da observação do indivíduo,
ele consegue, então, saber, a partir das suas experiências, da vivência, daquilo que ele já tem, né, racionalmente, ele vai testar para saber se aquilo realmente é o que é ou não é. Né? Então, eu não tenho como acender eu não tenho como acender um fogo sem pedra, hoje em dia, né? sem um acendedor automático, sem um isqueiro, um fósforo, né? E aí eu vou deduzindo, peraí, então isso aqui talvez seja para eu acender, né? A indução seria não o oposto, mas ao invés de nós observarmos e deduzirmos a partir da observação, nós induzimos para descobrir o que aquilo ali vai acontecer. E aí o exemplo que a Chauí traz no texto para nós é da água, por exemplo, dos líquidos. Se eu aqueço o líquido, ele torna-se vapor. Eu induzi a água a tornar-se vapor. Se eu coloco ela no freezer, ela vira gelo. Então, há um processo de indução. A indução seria eu estabelecer com o objeto alguns experimentos para saber o que é que aquilo efetivamente pode vir a ser. É diferente da dedução. O objeto é um carregador, ele só pode ser um carregador. Né? Não, Sócrates, aqui a gente usa o carregador como peso de porta. Sim, mas a finalidade dele é ser um carregador. É diferente no processo da água. A água eu posso beber, a água eu posso usar para jogar no meu corpo e me ajudar a transpirar, ou abaixar a temperatura do meu corpo. Né? Eu uso para poder deixar o líquido gelado. Então, eu induzi ela, a gente descobriu através do método de indução que ela tem outras finalidades. E o último método que ela apresenta para nós, né, seria a abdução, que seria um processo muito interessante, inclusive, que é já o final. Né? Não é que necessariamente eu preciso seguir esse percurso, né? Primeiro a dedução, depois a indução e, por fim, a abdução. Mas se a gente fosse pensar de uma forma linear, ela seria o ponto fim disso. Então, na abdução, é o processo em que, a partir desses indícios, a partir dos experimentos, do que eu observei, eu, então, faço uma inferência, né? Uma conclusão. Mesmo a ideia de agora eu consigo provar isso, eu consigo verificar isso, né? Eu consigo afirmar isso, né? No sentido mesmo de que há uma teoria que eu consigo embasar. Então, eu não só digo o carregador ele serve para carregar o celular. Eu peguei, eu testei, e aí eu elaboro toda uma teoria que vai dizer por que isso é desse jeito. Vou tentar trazer um exemplo mais claro. Se a gente vai pegar a matemática, você vai ter algo muito certo. Né? À toa que são ciências exatas. Então, 2 mais 2 são 4. Não há como ser 5. Não há como ser 3, 4,5, 4,1 é 4. 2 e 2 são 4. Se a gente vai para ciências sociais, por exemplo, isso muda de figura. As ciências sociais, ela não tem esse mesmo determinismo, porque todas essas técnicas, tanto a dedução como a indução, elas são utilizadas no processo. Então, vai mudar a perspectiva de quem está observando. Por isso que as ciências sociais elas não têm uma teoria única. São teorias. Porque partem do processo de abdução. Então, eu observo, eu induzo e eu pego algo dessa realidade que eu estou dizendo que é. Né? Então, você tem aí, por exemplo, você tem filósofos que vão ser contrários. Adam Smith, que vai defender a sociedade capitalista, a beleza, vai trazer para a gente como ele vai entender que a sociedade capitalista funciona, e do outro lado você vai ter, por exemplo, Karl Marx, que vai ser contra a sociedade capitalista, contra o modelo de classes, e ele vai estruturar esse modo de pensar, né,
a partir dessa teoria, que é abduzida. É abduzida no sentido de que ele teve que passar por outros teóricos, que passaram por outros teóricos, que partiram dessas ciências exatas, dessa exatidão, disso que é certo, mas que foi ganhando outros contornos. E aí, por fim, ela fecha esse capítulo, né, trazendo a questão entre o realismo e o idealismo, né, que são duas correntes filosóficas muito que têm uma expressão muito grande, né, e que vão se diferenciar da seguinte maneira, né, que para quem está no campo do realismo, né, perdão, gente, para quem está no campo idealista, né, realista, a razão, então, é quem vai comandar. A gente vai dar sentido ao que não é só para mim, é para todos, é universal. Por isso, o movimento realista ele tem essa característica, por exemplo, nas artes, né? Você vê que está se tratando de algo ali que, de alguma maneira, trata da universalidade. Tá? Né? Ele caiu aí, né? E o idealista, ele tem uma razão que é uma razão que ele compreende, os demais não compreendem. Ele consegue ver além, mas é algo que envolve a coletividade. Então, a razão dele é uma razão subjetiva. É o que é constituído para o campo ideal. O ideal está no campo do eu. Ixi, travou, caiu. Alô? Voltou. Pode continuar só. Pode continuar, porque caiu. Sua voz caiu. Pode continuar. Acho que caiu aqui. Então, no realismo, o que nós vamos ter é a ideia de que a realidade externa ela é uma realidade construída pelo racional. E só a partir dele ela é possível. Enquanto no idealismo, acho que eu não sei se caiu quando eu estava falando de idealismo, mas enquanto que no idealismo a realidade ela vai ser constituída a partir do meu ideal, individual, do eu. É diferente no realismo, que não se trata do eu, por isso que ela é universal. É diferente do idealismo, que é muito mais voltado ao eu, ao que eu quero, né? Nesse caso, ao meu ideal. E deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Não, acho que é isso, né? Essas são as questões que ela traz para nós nesse capítulo. Uma coisa que eu lembrei, sabe o que é, gente? O vírus Covid-19. Né? A Covid-19. Então você também. Partindo da dedução. A intuição me diz que é um vírus. E, por ser vírus, deverá ter o mesmo tratamento que, por exemplo, a gripe, que é outro vírus. Aí vem isso é uma indução intelectual. É uma indução intelectual. E também empírica, porque a partir do que eu, que sou pesquisador, um exemplo, não é o caso, eu que sou pesquisador de vírus, entendi. Então, deduzo. Bom, o vírus da Covid, ele é semelhante ao vírus da gripe. Então, ele deve ter o mesmo tratamento que o vírus da gripe. Aí vem o processo, esse é um processo de dedução. Agora, vamos fazer a indução, que é o seguinte, eu vou pegar
o vírus, as pessoas com Covid, e vou fazer experiências com ela, primeiro, com a mesma maneira sanitária, lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel, detergente, etc, etc. Tudo bem? Funcionou. Agora vamos fazer uma experiência com relação à terapêutica. Não funcionou. Então, vamos experimentar outra terapêutica. Então, o que acontecia durante a Covid-19? 35 mil grupos de pesquisa espalhados pelo planeta inteiro faziam experiências o quê? Indutivas. Com a água ferveu, ferve o leite, ferve não sei o quê, daí deduz-se a 100 graus Celsius, a fervura vai acontecer, a evaporação. No entanto, quanto tempo leva a água e quanto tempo leva o leite? É diferente. O leite, inclusive, o tempo dele está relacionado à nossa questão psicológica. Ele fica esperando você distrair um pouquinho para entornar. Estou brincando. Mas é para a gente perceber que o processo racional ele é construído de maneira objetiva, ou seja, para atingir a mais pessoas. É a construção do conhecimento. Enquanto que a intuição é um processo de descoberta pessoal, individual. Tá bom? Vamos conversar aí, está aberto aí para a gente conversar, pessoal. Todo mundo quietinho? Cadê os filósofos? Vamos filosofar, pessoal. Marlene? Ok. Esse realismo e idealismo, quando eu comecei a ver, no primeiro momento eu achei que estivesse ligado à literatura. Como ele começou falando do Riboaldo, eu achei bom, deve ser. Mas não, é bem diferente o que é real e o que é o ideal. Né? O que é real, o idealismo é muito subjetivo, é o meu eu, se é isso que eu entendi. Né? E o outro realismo já não. Aí entra a razão, é mais filosófico. É assim? Ainda que falta. Ainda que o idealista é aquele que pega o real, consegue enxergar além dele. Então, para o idealista, o real é o ideal. Sei. É que a maioria não consegue enxergar. E aí vira ideal. Tanto que todo idealista, e até o estudo de hoje da Revista Espírita fala disso, todo idealista é aquela pessoa de vanguarda. Então, ele consegue estar à frente do tempo. O filósofo, o escultor. Dizem que Leonardo e Michelangelo. Sei. Dizem que Michelangelo, ele violava os cemitérios para retirar cadáveres. E aí, dali, ele tinha aula de anatomia para poder fazer as esculturas dele. Ele queria uma escultura perfeita. Perfeita, sei. Esse era o ideal dele. Só que no ideal das pessoas, não, perfeita não é possível. Ele pegou aquilo que era a realidade da época e quis aprofundar essa realidade. Sei. Todo idealista é esse. Vamos pensar em Paulo Freire, na educação, lá do que inventou o microscópio, né? Sumiu agora o nome dele. O próprio Thomas Edison. Sim, que inventou a lâmpada. Então, eles são pessoas... O Thomas Edison falou, dá para acender a luz através da energia elétrica. Eu não preciso de lenha, nem azeite. Sim. Entende? Então, era ideal, mas, na verdade, era real para ele. É que a realidade dele vai além da realidade do simples mortal. Então, o idealista não é aquele sonhador que viaja na maionese. Ele tem conhecimento. Sim.
tá bom? Só para a gente entender. Ele não é um sonhador, ele é uma pessoa que tem conhecimento e que consegue enxergar além da realidade mediana, palpável para as demais pessoas. No Obrigada. caso, Luísa, não é uma pessoa que é conformista. Ele está sempre questionando e está Exato. buscando um algo mais. Isso, ele não aceita a realidade. Ele não é conformado com a realidade. Ou seja, todo filósofo é um idealista. Hoje, no nosso treinamento funcional, eu fiquei observando. Uma senhora, colega nossa de treinamento, comentou o seguinte: veio alguém que é usuário de droga me pedir uma marmita. Eu não dei, não. Porque se eu não der comida, ele vai trabalhar. Ele só usa droga e não trabalha porque tem quem sustente. E aí Jailza falou, não é bem assim, não. Ele está doente. Sim. Outra coisa, falou com ela, que a família dela tem empresa. Você empregaria um dependente químico? Ela disse, não. Ué, como é que você quer que ele trabalhe? Não podemos deixá-lo morrer de fome. Mas então alguém tinha que tratar dele. Mas não é tão fácil. Se fosse fácil, você resolveria. Você vê que você tentou resolver e não conseguiu. E aí veio os 2 ou 3 e apoiaram a Jailza naquela decisão. E ali não foi uma disputa intelectual. Foi uma amplificação da realidade. Sim. Realidade da tia Lourdes, da Lourdes, né? Ou tia Lourdes, como chama o professor. A realidade da Lourdes foi alterada com o idealismo da Jailza e das outras pessoas que estavam perto. Então, a nossa realidade ela é móvel, ela é flexível. E o idealista tem esse papel de nos fazer avançar na nossa realidade. Ou seja, Jailza filosofou na hora, ela filosofou. Vamos pensar aqui, e se ele... Tá bom, então se ele trabalhar, acaba o problema. Você dá serviço para ele? Não. Então ele vai morrer de fome. Você acha justo um ser humano morrer de fome? Ela disse, não. Então você tem que dar uma marmita para ele. Sim. Aí ela... Quer dizer... Aí ela ficou... Não aceitou, mas ela ficou incomodada. Ou seja, a Ilza provocou um momento de reflexão. Que ela estava repetindo o que ela escutou de alguém. E a Jailza colocou-a para pensar, e não para repetir. Esse é o perigo da não construção do conhecimento. É quando você passa a repetir o que você escutou. As redes sociais, elas disseminam informações e também desinformações. Elas não disseminam conhecimento. O conhecimento só pode ser construído a partir dessa troca da filosofia. Você precisa filosofar, você precisa questionar. Tem coisas horripilantes na internet. Como, por exemplo, a crença da Terra redonda, da Terra plana, melhor dizendo. Terra plana. O pessoal que coloca o celular para atrair extraterrestre, e vão rezar em volta de um pneu, e vão dizer que o arroz dormido não faz mal para o diabético. Tinha um cara que eu não sei porquê, acho que atraiu, né? Por eu ser diabético, ele sempre aparecia propaganda para mim. E era um inferno. Eu vou ter que reclamar com o YouTube, por que esse cara está sempre aí? E ele dizia assim, você quer comer arroz? Eu vou te ensinar como é que você come arroz, que não faz mal, que não gera glicose. É só você cozinhar um arroz, deixar 24 horas na geladeira, aí você pode esquentar e comer à vontade. Eu disse, aí eu pensei comigo, será? Essa ou seja, é uma fake news, isso é uma mentira. Aí eu pensei, mas se isso fosse verdade, será que o cientista não teria descoberto? É uma coisa tão simples. Quer dizer que o amido, com 24 horas, ele perde o efeito? Como é que é isso, né? Deixa de virar açúcar? Ou seja, aí eu meditei, falei, não, é mentira, é uma fake news. Vamos ver qual é a formação desse cara. Ele é nutricionista, ele é médico, ele é pesquisador? Não, o cara é coach de não sei o quê. Quer dizer, como é que o cara vai descobrir coisa que ele não entende? Então, a internet só tem valor
se você filosofar, se Sim. você meditar sobre as informações que estão chegando. Vamos rezar para o pneu. Como é que um pneu pode ser o símbolo de um ponto sagrado? Então, enfim, são só coisas assim absurdas que aparecem, né? Agora, Mas por exemplo, sei lá, limão de manhã cedo ajuda a combater tal coisa, a emagrecer. Pera lá, limão é ácido e tal, e não sei o quê. Se você joga ácido, quebra as células de gordura. E aí sim você pode, a partir da informação que você recebeu, aplicar conhecimentos, que aí já seria intuição empírica, sim. ou passar para a razão mesmo, para a racionalidade, que aí envolve experimentação. Aí você teria que procurar um grupo de ciência para ver se alguém fez experiência com limão e concluir que, então, o limão emagrece. Então, eu vou tomar limão, mas não pode ter açúcar, tá, gente? Tem que ter limão puro com água. Vou tomar limão em jejum. Eu tentei fazer isso, mas o problema é que estourou a afta por causa da acidez. Como eu tenho água, minha boca estourou toda. Eu falei, é melhor ser gordinho do que ter a boca estourada. Então, é importante que tudo que a gente lê, e tudo que a gente absorva, a gente coloque a racionalidade para avaliar, a intuição empírica, a intuição intelectual, né? Método dedutivo, para a gente saber se aquilo é ou não conhecimento. Exato. Mas tem tanta coisa absurda, né? Como Mas essa. também tem coisas muito bonitas. Tem uma entrevista, Luiz, do Júlio do padre Júlio Lancelotti com o Drauzio. Na verdade, é o Drauzio fazendo. Saiu, acho que há uns 15 dias. É emocionante como o Drauzio, ele é ateu. E fazendo uma entrevista com o padre Júlio. E se você vê como eles conversam, como dialogam, como é que a questão do olhar para essas pessoas moradoras de rua, e como ele coloca, é um aprendizado, é uma filosofia, filosofar, como você está falando, Luiz, de coisas que a gente nem para pensar, como dar água. Ele falou, as pessoas não sabem nem o que é a necessidade de dar um copo de água para essas pessoas. Pois é. É uma coisa tão simples, né? Eu até tinha planejado, acabei me esquecendo, de carregar sempre uma garrafa d'água no carro. Porque a água é um negócio de graça. E mas que os bares não dão, que as pessoas não dão. Não dão. Ou seja, o Sócrates não viu isso, mas eu vi. Quem é da minha idade deve lembrar que a gente batia na porta das pessoas e pedia um copo d'água, e as pessoas davam. Mas hoje ninguém da água mineral, eu não sei o que aconteceu, que agora não tem mais isso. Às vezes um restaurante, uma padaria não tem água. Entendeu? Não tem água, tem para vender. Mas a gente chegava numa padaria, num bar, num restaurante, num comércio, e falava assim, me dá um copo d'água. E a pessoa vinha com água geladinha, na garrafa, numa vasilha, e virava no copo e te dava. Ela te dava, não cobrava. A sorveteria, você tomava sorvete, como sorvete é doce, depois você tem que voltar a tomar água. Era automático. A sorveteria hoje tem um copo de água e garrafinha de água para te vender. E Deus me livre, você bater na cara da pessoa e pedir um copo d'água, a pessoa vai ficar ofendida com você. Então, são coisas simples, né? E aí eu pensei, gente, eu vou carregar uma caixa de isopor, algumas garrafas com água gelada, e quando um cara me parar no sinal, ou eu ver alguém na rua, eu vou entregar a garrafinha para ele. Vou juntando. Garrafa descartável, fácil. A gente compra as coisas, sei lá, refrigerante, o suco, enfim, os amigos também podem doar, e aí você entrega água geladinha. Não te custa nada. Barato, né? E eu tinha isso na mente, só que acabei esquecendo. Vou até anotar de novo aqui. Então, tem alguns projetos que vêm na cabeça da gente, né? Que a gente que é idealista, a gente tem que ter isso em prática, né? E aí eu acabei esquecendo esse projeto da água gelada. Não é água mineral, não, é água comum, água filtrada, água que a pessoa possa beber, né? E que a gente, às vezes,
não bota em prática. Eu estou com um projeto agora de distribuir pão, que é uma coisa também da minha infância. Distribuir pão. Quem é que vai querer pão? Quem tem fome. Tem família que tem 5, 6, 7 filhos e os pais não dão conta de comprar pão. Pão é um negócio barato. Né? Então, sabe, são coisas que a gente pode ir pensando. Então, o idealista é esse, ele enxerga além. O Padre Júlio, ele enxerga além. Ele olha o morador de rua além do que a dona Lourdes, que diz que eles são vagabundos, que ficam na vagabundagem porque alguém os alimenta. Aqui em Ipatinga, Luiz, a gente, nós na sexta-feira, nós temos um projeto aqui de jantar para o pessoal em situação de rua, nós distribuímos a água junto com a marmita. Pois é, o nosso grupo aqui, Luiz, eu não sei se eles fazem isso, né, Célia? Eu não sei se eles pensaram nisso. A gente pede as garrafas e coloca e congela, né? E na hora que a gente vai distribuindo, já vão pegando, né? Pega a garrafa PET de 1 litro, 2 litros, de 500. Sim, é só você fazer campanha, né? Parece que o Renato... Você está ajudando o meio ambiente, inclusive, né? Que você economiza duas coisas. Você arrecada, você está ajudando Recicla, o meio ambiente. né? A Célia trabalha na equipe que faz o jantar para os moradores de rua na sexta-feira. A Casa de Mateus, aqui em Guarapari, ela alimenta os irmãos em situação de rua a semana toda. Cada dia é um grupo. Tem umbanda, tem igreja evangélica, tem igreja católica. E na sexta-feira é a SGE, que é com a Cássia, com a Nilce, e a Célia faz parte. Célia é uma trabalhadora ativa da equipe. E aí, Célia, às vezes que eu fui lá, eu não lembro de ter visto a água para acompanhar a marmita. Mas a equipe que distribui à noite, que não somos nós que fazemos, né? Sim, O Renato falou que eles estavam levando água. Legal. Estavam levando água. A gente também. leva também aqui, quando vai levar na quinta-feira, a gente leva. A água põe naquelas garrafas PET de 2 litros, na pequena, aí já deixa congelada, eles tomam ela geladinha. Entendi. Mas, Valéria, a gente podia fazer isso sempre, quem tem carro. Você vai sair, a pessoa parou no sinal, te pedindo esmola, pedindo dinheiro. Você pode ter ali um pacote de uma outra coisa. Até com o agasalho, né? Para dizer que eles vão usar para comprar droga, você dá um negócio ali, porque a pessoa tem fome o dia inteiro, né? E dá uma garrafa d'água. Até agasalho agora com frio, deixa dentro do carro, né? Sabe, gente? Um cobertor. O que nós estamos fazendo aqui é filosofando. O que nós estamos fazendo aqui é idealismo, que é perceber a realidade além do que ela é mostrada. E assim, em outros aspectos, na política, na ciência, né? A gente pode, no direito, os direitos humanos, né? Tem sempre alguém na música, na arte de forma geral, pensar além, né? Por exemplo, a Marileia, que é Marileia o nome dela, falou assim: Luísio, eu morei na França, então eu falo francês. Eu pensei, eu quero cantar a música Bom Dia para o Charles em francês. Olha só, que legal. Aí eu falei assim, então nós vamos combinar. Você vai gravar um vídeo, não fala nada para o Charles, não, vai ser surpresa. Aí ele gravou o vídeo em pé, igual a Célia, a Valéria está aí com o celular em pé. E tem que ser deitado para o StreamYard. Aí eu tive que fazer uma gambiarra danada, botei um cartaz e coloquei, o Charles ficou emocionado. Quer dizer, a Marileia conseguiu enxergar além da realidade. Isso por intuição empírica, porque ela conheceu o Charles, morou na França. Como eu não morei na França, não me veio essa ideia, esse insight de gravar uma música em francês para o Charles Kemp. Então, são coisas assim. Isso é intuição, gente. Isso é idealismo. Então, o idealismo vai aplicar a intuição objetiva, a intuição intelectual, os métodos. Então, a ideia é que a gente aplique ao que nós aprendemos hoje nos nossos conhecimentos no dia a dia. Para a próxima aula, a sugestão do filme é 3 passagens do filme Babel. Né? Então,
México 2006. O título do filme é 3 passagens do filme Babel. Depois eu vou ver também, como é 2006, deve estar no YouTube também. E aí a gente vai conversando no grupo. Tá bom? Boa noite a todos e todas. Bom descanso. Até a segunda. Agora voltamos aí. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã.